Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos ler a Bíblia, tá bom? Mas eu quero falar para vocês sobre legado, e eu quero também falar um pouquinho relacionado a, vamos dizer, fama, nome. Todos nós gostamos de ter nome, gostamos de fama, de sermos reconhecidos. E isso, queridos, é coisa de homens da terra, entende? Nós precisamos aprender a nos posicionar como homens do céu. E eu quero mencionar um pouquinho aqui da lição de vida de alguns homens que eu estava pesquisando, meditando, e eu fiz assim um apanhado, que eu poderia falar aqui muito tempo, se fosse, por exemplo, uma aula, que pudéssemos ter aí 4 horas, de estudo, eu traria aqui mais esmiuçado, mas como o nosso tempo é pequeno e cronometrado, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil de alguns desses homens aqui, e depois eu vou trazer para uma aplicação para a nossa vida, pode ser? Então olha só, a vida ela nos ensina, sabe, que algumas coisas a gente deve, algumas não devemos, algumas a gente pode, algumas não podemos. Eu aprendi muito com meu pai, porque o meu pai ele era mulherengo. Meu pai gostava de gastar dinheiro com carro. No ano de 95, eu não estou falando mal do meu pai, viu, gente? Me entenda bem, por favor, porque eu não vim aqui falar mal de ninguém, principalmente do meu pai. Mas eu estou falando algo que aconteceu lá em casa. O meu pai, no ano de 95, ele tinha um Scott Hobby 95, zerinho. Ele tinha um Versailles 1.8, se eu não me engano, não sei se ele era um GLX, se alguém soubesse lembrar, que pronuncie, vinho, bonito, e dava 180 no asfalto, e parecia que a gente estava até voando, fazia assim, falei, nossa Deus, bom demais. E ele tinha um Verona GLX azul metálico, um negócio extraordinário de bonito, uns bancos almofadados que você afundava dentro deles assim, Jessé. Meu Deus do céu, nunca dirigi nenhum deles, graças a Deus, porque Deus tem propósito em tudo. Tinha lá na garagem, mas era só para mostrar para os outros que tinha. Sabe aquelas pessoas que tem só para mostrar para os outros? Não é para usar, não é para benefício da família. Então tinha aquilo ali só para bater no peito e falar para os outros que tinha, que era o Itamar boiadeiro, que era um homem que andava com chapelão na cabeça, um botão no pé e tal. E aí você olhava para ele assim e falou, opa, está entendendo? Muita aparência. Aquilo ali trouxe para mim um ensinamento: não procure muita aparência. Aprendi. Está entendendo? Eu via que meu pai não valorizava muito a família. Eu pensei comigo assim, eu pensava, quando eu tiver uma família, eu não vou ser assim, eu vou fazer diferente. E fui aprendendo lá dentro da minha própria casa. Eu fui vendo coisas que não devia, que eu não podia praticar daquele jeito, que estava errado. E aí a gente vai aprendendo, sabe? Você vai aprendendo. Eu por muito tempo eu tinha raiva do meu pai. Raiva, rancor, ódio, sentimento ruim, sabe? De repente, quando eu me converti, eu entendi que eu precisava amar ele, que ele era um coitado, que ele não tinha entendido o que eu estava entendendo. E aí, sabe o que aconteceu? Eu passei a amar ele, eu passei a presenteá-lo, nos dias de aniversário dele, eu chegava às vezes e abraçava, beijava, e chorava, mas por quê? Porque ele tinha entendimento que tinha errado muito na vida dele. E esse choro, ele despertava algo no coração. Está entendendo? A vida, querido, da gente é uma só e ela passa rápido demais. Um dia desse nós éramos meninos, brincando, jogando bolinha de gude, saltando pipa, andando a cavalo, em pelo. Não é assim? Pastor Gilberto lá no Lajinha. E cada um de nós em algum lugar por aí.
Eu me lembro do Júnior, está aqui esse barbudo. Me lembro dele menino lá no Realeza, jogando bola. Eu pensava assim, gente, se eu tivesse condição, eu levava esse menino para fazer um teste. O bichinho era bom de bola. Eu gostava dele. De repente levei o Júnior para jogar bola no time do meu primo, não foi, Júnior? E falei pro meu primo assim, vou trazer um menino, apesar de ser muito novo, mas é muito bom de bola, e vou encaixar ele aqui no nosso time. Lá no Santa Margarida. Eu acho que o Júnior devia ter 16 anos, talvez. E nesse dia, eu tinha falado tão bem dele pro meu primo, que meu primo deu a camisa 10 para ele, um menino com a camisa 10. E nesse dia ele ficou tão empolgado que fez 2. Nós ganhamos de 2-0, o Júnior fez 2. Pronto. Firmou lá, ficou lá por muito tempo, acho que vai lá até hoje jogar bola para aquele lado de lá, por causa daquela chegada. Eu me lembro bem, com relação ao Júnior, da Fabiana, minha esposa, falava assim, você tem que apertar mais esse menino. Ele vem na igreja só quando ele quer, você tem que arrochar com ele. Eu falei, calma, Fabi, ele não tem entendimento da coisa, eu não posso apertar, senão ele vai sair fora. Deixa que eu estou conduzindo devagar, eu estou implantando a semente. Olha que bênção. Ele entendeu, é claro que precisava ser lapidado, está sendo aqui, depois nós vamos dividir. Mas o que a gente observa, queridos? É que na vida nós precisamos deixar histórias boas, positivas na vida dos outros. É ou não é? Nós estamos aqui, passamos rápido. O que as pessoas estão dizendo de você? O que as pessoas vão falar de você? Sabe? Agora, sabe um negócio que às vezes eu fico pensando? Eu fico pensando assim, por exemplo, um pastor Gilberto, de 30 anos de ministério aqui na Vila Nova, não sei quantos anos, 32 anos, era para a gente carregar o pastor Gilberto nas costas, irmão. Um homem que mantém a fidelidade, um compromisso com Deus, com a família, com a igreja, está aqui, firme, lutando em prol do trabalho, sabe? Mas não, a gente às vezes não pensa assim, nós olhamos para o Neymar, nós olhamos para um famosinho que está por aí, sabe? Porque os nossos olhos, eles são voltados, infelizmente, para questões de fama, para questão de dinheiro. Nós não observamos legal quais são as nossas verdadeiras referências. Quem é a sua referência hoje? Quem é a pessoa que você olha assim e fala assim, essa pessoa aí para mim é alguém que eu coloco aqui, sabe, na minha estante, como gente bacana, que eu tiro o chapéu. Olha só isso aqui. Eu quero falar de alguns homens do século passado agora. Howard Cohen Hupson, nascido em 1882 e morreu em 1949. Empresário americano, era praticamente o dono da energia elétrica. Eu vou falar as letras em português, deveria falar em inglês, AGE. É uma marca famosíssima até os dias de hoje. Terceira maior empresa de energia do mundo. Foram descobertas algumas fraudes e ele foi perdendo tudo, perdendo a fama, perdendo o prestígio, foi afastado e morreu com demência mental. Ficou demente, ficou doido. Charles Schwab, que é uma empresa que a gente vê esse Schwab por aí, pelo Brasil afora e pelo mundo. Um homem que nasceu em 1862, morreu em 1939. Ele era conhecido como magnata do aço. Ele era dono da segunda maior siderúrgica, do aço dos Estados Unidos. E detalhe, ele começou lá nessa empresa como motorista. Ele se tornou o dono e o maior empreendedor e produtor de aço do mundo. A sua casa tinha 75 cômodos. Eu não vi o projetor aqui, eu ia mostrar a casa dele para vocês.
75 cômodos. Agora você imagina se alguém precisa ter uma casa com 75 cômodos. O que você vai fazer com 75 cômodos? Por aí você nota que o camarada tá com tanto dinheiro que ele não está sabendo nem o que faz com o dinheiro. Está entendendo? É isso. Em 1929 ele quebrou. Ele gostava de festas, de apostas, de casos extraconjugais, mulherada, bagunçada, em outras palavras, né? Cervejada, bagunçada. Ele foi considerado na sua época como um dos poucos homens que tinham alcançado uma fortuna de 800 milhões de dólares. Na sua época, gente, você não tem ideia. Porque nos dias atuais, você fala de 800 milhões com algumas pessoas, vão falar, isso aí é dinheiro pouco, né? Tem alguns sheiks, por exemplo, na Arábia Saudita, né? Como o dono do PSG mesmo, ele foi lá e comprou o Neymar, quando comprou por 1 bilhão, né? Falaram, vou comprar o Neymar, vamos trazer o Neymar para cá, 1 bilhão, trouxe. Aí achou mais de 1 bilhão para vender o Neymar. Não quero vender não, eu comprei para ele estar aqui no nosso time, não é para vender. Então a gente, para muitos que olham um exemplo assim do Neymar como um ídolo, ele é um boneco na mão de muita gente, que ele tem que jogar forçado lá onde ele está, porque foi comprado para jogar ali, gente. A gente às vezes não agradece a Deus a liberdade que a gente tem. Você fala, vou mudar de casa hoje, eu mudo. Agora ele pode mudar de time? Está entendendo como a vida, às vezes, a gente tem uma tendência de olhar para a vida do outro e falar, fulano tá bom, hein? Fulano tá bem, hein? E tal. E a gente, às vezes, está melhor do que muita gente e não agradece. Está vendo? Olha só a situação desse homem aqui. Ele, quando os seus últimos dias na terra, ele quebrou, né? E ele foi morar num apartamento pequenininho, porque tudo foi tomado por credores. E ele ficou depressivo, e alguns amigos que ele havia beneficiado quando jovem, quando, né, no comando, por cima, vamos dizer assim, essas pessoas, por gratidão, mantiveram ele num quartinho, num lugarzinho, num apartamentozinho, e cuidavam dele ali, né, para ele não morrer, vamos dizer assim, mendigando para a rua fora. O homem, o Schwab. O Arthur Curtetem, ele é conhecido como Cutem, é um empresário canadense, maior vendedor de trigo e algodão dos Estados Unidos, um dos maiores da agricultura mundial da sua época, né? Tem uma foto dele, depois se você quiser pesquisar, de 1870, tá ele com um touro, pastor Gilberto, um tourão assim bonito, sabe aqueles animais de exposição e tal, e imagina, a gente acha que a fotografia é da agora, de pouco tempo, né? Tem uma foto de 1870. Onde é que está 1870, gente? A minha avó viu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ela é de 1921, né, Gilberto? Morreu agora com 100 anos. Quer dizer, ela viu todas as guerras, ela viu tudo, quase tudo. Eu perguntei para ela, vó, a senhora participou do dilúvio? Ela falou, não, do dilúvio não, mas eu pisei no barro. Eu falei, e o Cutem? Que tem uma foto de 1870. Esse homem, gente, foi um grande homem, um homem de muita potência de dinheiro, sabe? Mas daí a pouco ele perdeu o prestígio, daí a pouco quebrou, daí a pouco as coisas desandou. E o que eu quero dizer? É que em 1923, alguns dos maiores empresários do mundo se reuniram numa reunião de negócios. E aí estavam esses homens aqui que eu mencionei e muitos outros, sabe? A lista é grande, poderia falar muitos nomes aqui, mas tinha o Schwab, o homem do aço, o Cutem é o homem voltado para a agricultura, não é? O Richard Whitney, que era o presidente da Bolsa de Valores na época, cara de muita influência, o Albert Fall, né, que também foi liberado da prisão para ir morrer em casa, de tão ruim que ele estava, o Livermore, era um homem dos negócios,
e Leon Fraser, Ivan Kreuger e muitos outros. A maioria deles aqui, sabe como morreu? Suicidaram. Quase todos suicidou. Homens de maior influência do mundo. Os homens que em 1923 fizeram uma reunião, sabe, bombástica, que o mundo todo prestigiou, que o mundo todo ovacionou, a reunião dos maiores empresários e tal. Daí a pouco, passou o tempo, morreu todo mundo, a maioria suicidou, uma boa parte quebrou, acabou o tempo, acabou a vida, acabou o prestígio, muitos acabaram com a família. E o que eu estou trazendo para nós aqui, gente? É que muitas vezes nós olhamos para esses ícones que estão lá em cima, relacionados a dinheiro, relacionados à vida, relacionados à fama, a tantas coisas, e sabe, e a gente fica às vezes desejando, poxa vida, por que Deus não me deu uma oportunidade de galgar, né, altos valores como essa gente aí? Mas será que essa gente é feliz? Será que essas pessoas estavam no caminho certo? Aristóteles, ele fala assim, depois de certo ponto, o dinheiro passa a não ter importância. E é uma verdade. Porque o que vale o dinheiro para uma pessoa que de repente perdeu as pernas? O jogo das pernas, vamos dizer assim. O que vale o dinheiro se uma pessoa, por exemplo, está com câncer? Porque o câncer até hoje não tem cura. Tem uma medicação. Minha esposa deu câncer de mama. Retirou a mama. Está aí. Deus está cuidando. Mas é um negócio que uma grande maioria das pessoas dá um câncer, por exemplo, no intestino, não tem como fazer nada. Ou Deus faz um milagre, ou ela vai ver Deus mais cedo. Então a gente observa que o dinheiro é bom, mas até um certo ponto. Mas sabe um negócio que ninguém vai tirar nem de mim, nem de você, meu irmão? A comunhão com Deus. Quando você vai para o monte, que os homens falam assim, nós vamos subir no monte. Aí, aquela vozinha vem assim, fala, Deus me livre nesse frio. Mas aí do outro lado, o Espírito Santo fala assim, vai, dá sua palavra, honra, pega junto, pega firme, fica firme com Deus, porque vale a pena. Deus é que faz a obra, gente. E tem muitas pessoas que às vezes acham assim, se eu ficar rico eu vou ser feliz. Mas isso é mentira. Porque felicidade, gente, ela não tem a ver com dinheiro. Não tem. Eu conheço pessoas que são felizes tendo pouco. Eu me lembro bem de um vizinho que eu tinha lá em São João, Gilberto, meu irmão vai lembrar, que era o Vicente da Verdura. Vicente da Verdura, ele morava em frente à nossa casa. E lá na casa do Vicente, gente, é assim, o fogão que tinha lá é um fogão a lenha. E era todos os dias a dona Gilversina e a Tereza passavam barro branco nele. Era de barro branco. O chão, sabe o que era? O chão era verde. Bosta de boi. Eles só comiam carne no domingo. Durante a semana era mingau de couve, era macarrão, né? Lá tinha o Zenildo, o Ronildo e o Rosenildo, né? Os três irmãos, são três parrudos hoje. O Ronildo é frentista no posto de gasolina ali no Realeza. Três parrudos, três monstrão, mas comer macarrão a vida inteira, uma hora a conta chega, né? Mas são pessoas fantásticas, filhos do Vicente. Sabe o que acontecia? Eles, uma época da vida deles, eu saía com eles para vender verdura. O Vicente tinha a horta atrás da casa dele e vivia da verdura. E saíam os 3 carrinhos. Teve uma época que saíram 4 carrinhos. Tinha o meu também. Meu pai ficava só o ódio, porque ele não queria, né? Aquela pompa que ele andava e tal, não queria ver o filho dele vender verdura na rua. Eu não estava nem aí para isso, eu queria ir vender verdura com os meninos. Tá entendendo? Aí nós batíamos na casa dos outros e perguntava, e eles, como eu era mais novo, eles me usavam, né?
Vai lá, Júnior, chama lá. Aí eu passava, pastor Gilberto, vou querer verdura, tal, fulano. Já passava chamando na casa dos outros, porque não é coisa boa de fazer, né? Tem gente que não gosta. Mas eles precisavam vender e eu estava lá para chamar. Né? E chamava e gritava. Está entendendo? Gente feliz. Lá em casa uma brigaiada, tinha de tudo, do bom, do melhor. Meu pai e minha mãe não combinavam de jeito nenhum. E lá na casa do Vicente, tudo em paz. Todo mundo comendo macarrão e com verdura. Tinha verdura também. E todo mundo feliz. Mas por quê? Porque eles cultivaram isso no coração, gente. Está entendendo? Você tem que aprender a ser feliz com aquilo que você tem. Se tem uma bicicleta, agradece a Deus. Deus te deu a oportunidade de você comprar uma motinha, agradece. Deu para comprar um carro, está velhinho ainda, não deu para trocar ainda não, mas agradece, está te levando para onde você precisa, agradece. Porque é assim, quem tem a bicicleta não agradece pelas pernas. Quem tem a moto não agradece por ter a moto. Eu tenho a moto, eu queria a outra moto, eu queria outro carro, eu queria não sei o quê. E fica que a coisa não muda, não melhora, não agradece. Está entendendo? Tem que ser grato. Agora, a felicidade e o dinheiro é um negócio doido. Porque se você conseguir conciliar isso aí, tendo um pouquinho também, vai ajudar, né? Não estou falando contra. Mas o que nós precisamos na nossa vida? De equilíbrio. Equilíbrio. A busca por felicidade, ela causa infelicidade. Porque você buscar demais felicidade. Não, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Você já ouviu essa frase? O dia que eu comprar minha casa própria, pastor, aí eu vou ser feliz. Aí você vai, mas não é a casa que vai fazer isso. Aí a pessoa compra e tá lá, você vê, não era aquilo. O dia que eu comprar meu carro novo, aí vocês vão ver, eu vou ser feliz. Não é, nós precisamos, quem é feliz já é feliz. Eu costumo ensinar os meninos lá na igreja o seguinte: você quer ser feliz? Você casa com alguém que já é feliz. Porque se você casar com a menina, por exemplo, com um rapaz infeliz, ele estraga a vida da outra pessoa. Porque um infeliz, quando junta com outro infeliz, estraga o negócio todo. Imagina que junção terrível que vai dar. Você tem que ficar esperto, você tem que ver, analisar, não ir casando por paixão. E a busca, a vida da gente, ela é uma busca constante, de equilíbrio, de alcançarmos, sabe, um ponto na vida da gente. E eu descobri isso, sabe como? Em Deus. Em Deus. Porque quando você enfia a cara na obra de Deus, irmão, Ele mesmo arruma um jeito de te ajudar e te abençoar. Está entendendo? E eu sou prova de que Deus faz. Sou prova de que Deus faz. Eu desejava muito ter uma chácara. Eu queria ter um lugarzinho, sabe? Quando você quer ter um lugarzinho? Eu queria. Com muito custo, trabalhando, né? Pastoreei em Realeza aqui, a Monte Sinai, por 8 anos. E como a igreja, o recurso era pouco, os irmãos, numa reunião administrativa, me liberou para trabalhar. Então, nos cultos à noite eu estava, né, nos trabalhos, mas de dia eu trabalhava. E eu juntei um dinheiro e comprei uma chácara lá no Santo Amaro, lá no Bom Jesus, com muito custo. Comprei um pedacinho, 2.500 metros. E sonhando em fazer uma casinha lá, em fazer um peixeiro, né, plantar uns pezinhos de fruta e tal. Só que, de repente, apareceu a oportunidade de ir embora para o Espírito Santo. E Deus falou muito forte ao meu coração que era para ir, sabe? Engraçado, gente, que nesse período, pastor Gilberto aqui, você lembra muito bem que a gente, né, eu estava sempre junto. Eu estava bem, porque eu e minha esposa tinha formado na faculdade, ela tinha passado em 2 concursos. Então, assim, nós estávamos bem, porque eu tinha uma entrada financeira da igreja, eu tinha uma entrada financeira do meu trabalho, que eu era vendedor de pão, né? Estava ganhando muito bem, e a minha esposa agora trabalhando em 2 cargos, o negócio ficou bom.
nós construímos, nós melhoramos a igreja lá, né? Reformamos, fizemos salas, banheiros, casa pastoral. Na hora que o negócio estava engajadinho, agora vai, nós recebemos esse convite para ir embora. Detalhe, lá, irmão, estava um caos, o negócio estava difícil lá, a igreja estava caindo os pedaços, o telhado estava todo brocado, sabe? Um irmão chegou, tirou o forro, assim, me mostrou o telhado, falou: pastor, tem que pedir a Deus, nós temos que orar muito para não cair em cima do povo na hora do culto. Eu falei: meu Deus, tivemos que reformar a igreja, sabe? Sem dinheiro, um recurso pouco, né? Nós estávamos mais ou menos ganhando uns 8 salários, eu fui para lá para ganhar 3, glória a Deus. Eu ganhando 3 salários lá, apareceu a oportunidade de comprar uma chácara. Você acredita? Conversei com o pessoal, depois de muita negociação, comprei a chácara para pagar 1.000 por mês. Olha só, dos 3 salários, tirava 1.000 para pagar a chácara. Fiquei vários anos pagando a chácara. E paguei, glória a Deus, né? E sabe o que acontece? Hoje, se eu quiser vender minha chácara lá, pastor, para honra e glória do nome do Senhor, ela está avaliada no $500 mil. Eu saí de pobre para classe média. Olha que beleza, num tapa só, num negócio. Porque quem fez isso, gente? Deus. É Deus que faz. Está entendendo? Deus é que faz a obra, né? Há pouco tempo o pastor Clailton me liga, falou assim: rapaz, você podia me abençoar com essa chácara aqui, você está fazendo nada com isso? Aí eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E aí eu falei: ô pastor, faz o seguinte, se você vender essa chácara aí, né, acima do valor tal, você faz o seguinte, você utiliza metade para usar na igreja aí, a outra parte você manda, você deposita para mim. No outro dia depositou a minha parte, vendeu no mesmo dia, não foi, Clailton? E ajudou lá na construção, né? Glória a Deus, mano. Isso tudo é para honra e glória do nome do Senhor, sabe? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: quem abençoa o homem é Deus, não é o nosso próprio esforço, não é o nosso próprio empenho. Quando você tem um propósito, quando você tem um sonho, quando você quer honrar o nome do Senhor, Ele mesmo arruma um jeito de honrar o seu. Você pode ter certeza disso. Está entendendo? E há pouco tempo eu recebi um convite lá, pastor Gilberto, para pregar num congresso dos pastores do Espírito Santo. Pensa, congressão top, que lotado de uns homens mais inteligentes que os outros, homens escritor de livro, estava lá os bambambam, tudo, gente. Quem que é o pregador, o preletor? O Bobinho, que é pastor no Realeza, lá de São João do Manhuaçu, que ficava abençoando os pés de café. Olha como Deus usa as situações. Só Deus para fazer um negócio doido desse, porque se fosse eu mesmo no lugar dele, eu falo: não, isso aí não tem jeito não, ele vai fazer vergonha lá. Mas sabe o que Deus faz, irmão? Ele não está preocupado com seu currículo, não. Deus está preocupado em quem você é. Se você tem verdade naquilo que você fala, se você honra a sua palavra, se você é daquele modelo que compra e paga, se você honra a sua família, se você mantém fidelidade, compromisso na obra, compromisso de oração, compromisso de leitura da palavra, compromisso com a igreja, porque não adianta o camarada falar que é crente se não tem compromisso com a igreja, não adianta. Agora estão vivendo uma era dos desigrejados, esses desigrejados, quando vier falar na sua cabeça, meu irmão, você já foge dele. Porque eles não querem compromisso com Deus, porque não adianta você falar que ama a Deus se você não amar a igreja. A igreja é instituída por Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é contra mim, contra um A ou B. Aí tem gente que vai falar assim: ó, mas eu sou a igreja. Fala: não, irmão, nós somos parte da igreja, porque nós somos membros do corpo, sim ou não? Eu não sou o corpo todo. O corpo é composto por unha, por dedos, por mãos, por braços, pernas, coração, os órgãos externos, os internos. Um cabelinho, às vezes, que você não dá nada por ele, puxa ele para você ver com a pinça. Para você ver como é que dói, como é que faz falta. Uma unha encravada, pode ser do dedinho mindinho.
Agora, nós não somos todo mundo, vai ser todo mundo igreja, todo mundo vai ser coração. Todo mundo, aí cadê as outras partes? Então, é falta de entendimento dessa gente, sabe? Gente que está no caminho errado, e se você não tomar cuidado, ele te desencaminha também. E eu quero caminhar aqui para encerrar, dizendo para você uma coisa aqui. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta. Eu queria tanto uma bicicleta, mas tanto, que o Papai Noel passou lá em casa. Era o meu próprio pai, o Papai Noel da época. E ele me deu uma bicicleta no Natal. Eu estava tão feliz com aquilo que eu passei na casa de 2 amigos que já também tinham ganhado bicicleta naquela semana, e chamei eles para a gente andar, meia-noite. E nós saímos andando pela rua da cidade afora, lá no São João, o João Carlos e o Fabiano, da Maria do Carmo. Nós saímos andando de bicicleta, pulando nos meio-fio. Oh meu Deus, que felicidade aquele dia e aqueles dias, primeiros dias da bicicleta. Acho que passou um mês mais ou menos, eu já nem queria saber daquela bicicleta mais. É uma empolgação do momento. Você já teve esse tipo de empolgação do momento? De querer demais uma moto. Aí depois que você compra a moto, motinha até me ajuda, né? Não é bem aquilo que a gente queria, sabe? Então, nós precisamos colocar o nosso coração, irmãos, em Deus. Em Deus, sabe? Deuteronômio 24:14 diz que nós não devemos oprimir o pobre e o necessitado. E quantas vezes nós usamos, sabe, com relação a essas pessoas? E Jesus, de todos os nomes que eu mencionei, de todos que você já conhece, de nomes, Jesus é o primeiro deles, de mais famoso e de melhor em tudo, sim ou não? Você concorda com isso? Quem concorda? Jesus é melhor em tudo, E o que Jesus fazia? Ele atendia os pobres e os necessitados. Olha isso, que coisa interessante, Jesus, ele dá atenção a essas pessoas. Lembra do gadareno? Sujo, pelado, que mais? Morando no cemitério, perdido, totalmente desprezado, ninguém passava ali, bravo, jogando pedra nos outros, com toda certeza que ninguém queria passar lá perto daquele cemitério. Todo mundo falava, o monstro do cemitério, hein? Se eu tivesse filho pequeno, eu ia falar, lá naquele cemitério tem um monstro do cemitério, não passa lá não. Está entendendo? Então assim, mas Jesus, ele vai lá em Gadara para livrar aquele rapaz, e aquele moço desejou ir atrás de Jesus. Jesus não liberou e virou para ele, mandou ele voltar para casa. E ele volta para casa, para a região de Decápolis. É um lugar que Jesus mais salvou e mais curou e mais milagres realizou, foi naquela região. Sabe por quê? O mendigo perdido chegou lá, vestido, sarado. Todo mundo sabia da história dele. E quando eles falavam para ele, falaram assim, Jesus foi lá ao meu encontro e me salvou. Todo mundo falou, quem é esse Jesus? Jesus. E eu ouvia falar e procurar saber e tal. Quando Jesus pisou na região deles, irmão, era milagre um em cima do outro. Sabe por quê? Porque quando você cria expectativa em algo, aquilo acontece, sim ou não? É a expectativa que você tem que faz o milagre acontecer. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Os leprosos, está cheio de história deles. As viúvas, lembra da viúva de Naim? Jesus vai lá ao encontro dela, órfãos, pessoas quase invisíveis para muitos. Jesus ia fazia por eles. Jesus queria holofote em cima dele quando ele fazia por essas pessoas, irmão? Nós também não precisamos. Nós também não precisamos. Esses dias atrás nós levamos quase um caminhão de cesta básica para o norte de Minas, pastor Clailton. Outro caminhão de roupa para crianças, chinelos. A gente dava aquele chinelo para os meninos descalços, pastor, calçando aquele chinelinho. Meu Deus, que coisa bacana. Sabe, aquelas famílias, muitas famílias, a maioria das casas que você entra tem um demente mental, tem um doente, tem um menino, sabe, incesto, é puro. Você tem que ver que tem
Jequitinho, no Vale de Jequitinhonha, sabe? E a gente às vezes querendo fazer missões na África, querendo inventar um monte de coisa. Aqui mesmo na Vila Nova tem pessoas que precisam de você. Famílias que às vezes estão passando aperto financeiro, que não está com condição de ter uma comida em casa. É só você olhar direitinho, não precisa tirar selfie. Não precisa fazer, os outros não precisam saber. Quem precisa ver é Deus que precisa ver o que está acontecendo, o que você está fazendo. Está entendendo? Então o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite? É que a maneira como eu emprego os meus esforços vai dizer para Deus quem eu sou. Está entendendo? Dá até uma frase, dá para colocar até, né? Dá nada, esquece isso. O lugar que você aplica seus recursos, a forma com que você trata a vida, isso demonstra a posição do dinheiro na sua vida. Sabe um negócio que eu já observei? O dinheiro é patrão da maioria dos homens. Ou em outras palavras, os homens são escravos do dinheiro. E se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos presos num salarinho, ficamos presos num dinheirinho, escravizado naquilo ali, sem liberdade de fazer um passeio, sem liberdade de visitar um amigo, sem liberdade de nada, de nem ir na igreja, porque o diabo ele vai te oprimindo tanto, que ele te cerca de ir na igreja, ele te cerca de fazer a obra, ele arma, sabe, e a pessoa cai. Dinheiro, irmão, é para ser nosso servo, sabe, não é para ser nosso patrão. E no Salmo 62:10, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, a Bíblia diz assim, se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Escutou ou não? Se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Eu lembrei da história de um rapaz que ele procura o pastor e pede oração, pastor Gessé. E ele fala, senhor pastor, você podia orar para mim que eu estou desempregado e eu estou passando muito aperto financeiro, eu tenho minha família, eu tenho algumas coisas para pagar, me ajuda. E de repente o pastor falou, ajoelha aqui que eu vou orar por você. Ele ajoelhou e o pastor levantou a mão, impôs as mãos, orou por ele. E naquela mesma semana ele conseguiu um emprego. Começou a trabalhar, um salário mínimo. Quando deu no final do mês, ele veio e trouxe o dinheiro. Aqui, pastor, trouxe meu dízimo, glória a Deus, Deus te abençoe, meu querido, e te ajude e tal. Aí ele viu um curso, de administração de empresa e tal, começou a fazer aquele curso, conheceu um camarada lá, aí poucos meses depois ele saiu desse serviço que ele estava e foi para essa outra empresa, trabalhar. Foi dedicação, firme na igreja, participando dos trabalhos, na oração e tal. De repente, ele consegue esse emprego para ganhar 3 salários, E no primeiro mês ele trouxe, pastor, olha, meu dízimo cresceu, agora eu estou ganhando 3 salários, falou, glória a Deus. E ele falou, pega firme, meu filho, pega firme, fica com Deus e tal. O pastor sempre instrui assim, pode observar, e tal. Aí daí a pouco ele o gerente saiu da empresa, deu um problema lá. Quem vai levantado para gerente? Ele. Passou a ganhar 10 salários. Agora o negócio melhorou. E ele está bem e tal, e a coisa está boa, e ele está firme na igreja, está tudo andando bem. De repente essa empresa, ela é uma empresa grande, ela resolve promover ele ainda mais, como um gerente geral, e ele passou a ganhar 30 salários. Foi no primeiro mês, ele trouxe o dízimo. No segundo mês ele chegou e falou, pastor, eu queria ver com você o seguinte, pastor. Eu estou fazendo alguns planejamentos financeiros, eu estou, fazendo algumas aplicações em algumas questões e tal. Eu queria te falar, pastor, eu preciso de um conselho, porque quando eu ganhava um salário, quando eu ganhava 3, até 10, pastor, eu conseguia dizimar, mas agora, tirar o dízimo de 30 salários é muito difícil, porque é um dinheiro muito alto. Eu não sei como fazer, porque eu preciso desse valor. Se eu tirar ele desfalca algumas das minhas aplicações. Eu vim cá para conversar com você. O que você pode fazer para mim, pastor? O pastor olhou bem para ele e falou assim, eu já sei o que eu posso fazer, eu posso te pedir para ajoelhar aqui e orar para você ficar desempregado.
Ou quem sabe voltar a ganhar 1 ou 3 ou 10 salários, para você nunca deixar de ser fiel a Deus. Porque tem gente, querido, que é assim, ó, na hora que está mal, ele está colado do pastor, mas é só melhorar, só pegar um pezinho de meia que seja, some. Quantos nós já vimos assim? Quantos nós conhecemos assim? Camarada, filho do fulano de tal, filho do Beltrano e tal, enquanto pequeno, é criado na igreja, cresce na igreja, corre para lá e para cá, pastor sofre com aqueles menininhos caindo, levantando, chorando e tal, aí faz 18, vai para fora estudar, vira doutor, vira doutora, vira dentista, vira médico, vira isso, vira aquilo, e nunca mais pisa na igreja, nunca mais envia o dízimo, nunca mais você vê um valor, uma ajuda daquelas pessoas com relação à obra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ensina seus filhos, seja fiel. Se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração, ó, não põe na riqueza o seu coração, coloque em Deus, mantenha seu coração em Deus, porque o consumismo tem consumido as pessoas, está entendendo? Os que querem se tornar ricos, caem em tentações e laços, não é isso que diz a Bíblia, 1 Timóteo 6, a pessoa se desvia da fé, o aspecto espiritual cai, estou desanimado, pastor manda mensagem, não te vi aqui na igreja, meu querido, foi pastor enjoado, rapaz, pelo amor de Deus, tanto de gente para ir procurar, vem procurar logo eu, a pessoa não quer, porque a ganância, ela é algo insaciável, a tela da televisão tem que ser maior todo ano, vou trocar, e vai trocando, a tela era pequenininha, né? A televisão quase um radinho, não tem uma televisãozinha assim que tinha um radinho, daí a pouco vai trocando, agora não cabe mais na parede, tem que aumentar até a casa, porque a televisão já não cabe mais, de tão grande. O amor ao dinheiro, querido, é a raiz de todos os males, viu? Eu quero falar de três tipos de pessoas aqui que amam dinheiro. Primeiro, o avarento. O avarento, se a gente não tomar cuidado, a avareza ela entra na gente, viu? O avarento ele só quer lucro. Você conhece alguém assim que só quer lucro? Ele quer trocar um porco com você na bicicleta. Você tem a bicicleta e tem o porco. Ele quer trocar o porco com você na sua bicicleta, mas ele quer a volta que vale o porco. A sua bicicleta não vale nada no negócio, não. O avarento, ele é assim. Ele se não for para ele ganhar, ele nem entra. Se não for para eu ganhar, nem entra. E vai. E o problema do avarento é que sempre acha um no caminho dele. Ele acha, eu não sei, eu não consigo negociar, mas todo negócio que eu vou fazer, parece que eu só levo taca, só levo prejuízo, porque eu não quero dar prejuízo aos outros. E eu sempre acho um que vai com esperteza. Oh, meu Deus do céu. Mas Deus está vendo, não é? Deus está vendo. Tem gente que só pensa em ganhar, ele é a máquina para lucrar, ele não é fiel a Deus, ele é desonesto com as pessoas, ele é um miserável em casa. Não seja miserável em casa, querido, seja uma bênção para sua família. Um filho pensou em comer alguma coisa, você dá, sabe, leva sua família para comer uma pizza fora de vez em quando, abençoa. Isso aí não vai ser prejuízo com você. Você vai criando uma memória boa na vida dos seus filhos. Está entendendo? Você tem que criar memória na vida das pessoas que te amam. Abençoa seu pastor. Quando você abençoou o pastor Gilberto a última vez? Quando foi a última vez que você abençoou o pastor Clailton? Abençoa. Quando eu mudei para a Barra de São Francisco, estava num aperto, um negócio difícil para mim lá. Aí o Marlon falou: pastor, vou mandar um presente para você aí. O Marlon, eu acho que é o primeiro salário dele lá no serviço, não me lembro, comprou um celular de última geração na época, chegou com esse celular top lá, acho que um Moto G, quando saiu, 10 anos atrás, né? Me abençoou. Meu Deus do céu, como eu orei pela vida dele, tá entendendo? Mas eu tinha te pedido alguma coisa? Porque também tem uns pidões que eu vou falar a verdade. Você foge do pidão. Tem uns que ele exige de você. Esses que exigem, você foge dele.
Agora tem pessoas que merecem, porque você nunca vai ver o pastor Gilberto pedindo para você. Você tem que ficar ligado. Como é que está o celular do pastor? Será que o celular dele está captando alguma coisa? Está entendendo? Você tem que ficar ligado, você tem que estar entendendo como é que está a situação. Né? Tem mais alguém na minha igreja que está precisando? Eu vou abençoar, vou ajudar. Seja luz, meu irmão, seja uma bênção na vida das pessoas. O avarento, ele é um problema. Quer ver um segundo grupo de gente aqui? Meu tempo até que hora? Acabou? Até 9, pode? Eu vou acabar com o pastor Gessé, mas é isso mesmo, né? Tá bom. Um segundo grupo, gente, é o desperdiçador. Você sabia que tem gente que desperdiça? Eu devo ter engordado uns 3 porcos lá na minha casa com a lavagem de uma casa só, pastor. Uma família lá me dava lavagem. Quase todo dia eu buscava um latão lá desses 18 litros pelo meio. Eu não sei como é que eles conseguiam encher aquele trem todo dia pelo meio. Porque lá em casa é assim, ó, o arroz que é feito é só para a gente comer. Não é para jogar para as galinhas, não é para tratar de porco. O arroz suado que você está comprando, o feijão, a carne, está entendendo? Você não pode ser um desperdiçador. O desperdiçador geralmente é infiel a Deus, porque o fiel a Deus, ele observa esses detalhes. Deus mesmo desperta ele, fala: opa, cuidado, ó, tá gastando muito aqui, ó, energia. Tá entendendo? Eu vi um pai que fez uma jogada muito interessante. Ele tinha 5 filhos em casa, televisão sempre ligada, as luzes toda hora ligadas. Ele falou assim: ó, vou fazer o seguinte, eu estou querendo economizar energia, e se a energia aqui em casa cair R$50 nesse próximo mês, ele falou isso no início do mês, se a energia cair no valor R$50 no final do mês, nós vamos sair para comer uma pizza. Os 5 filhos, tudo pequeno, um vigiando o outro. Quando um ligava a luz, opa, não liga a luz não, rapaz, vai acabar, vai gastar energia. E desligava, e eles economizando, e quase que não via televisão para economizar. Chegou no final do mês, ó, caiu a energia, o pai levou eles para comer uma pizza. Olha que sabedoria. Porque senão você vai ensinando os próprios filhos a serem, sabe, a gastar, comer e tal. Ele não sabe o valor que é, ele não sabe, ele nunca apanhou um café, ele não sabe o que é o poder da gaia, né? De ter que entrar às 7 horas da manhã musgando a gaia, né, Clail? Não sabe. O desperdiçador, irmão, ele não tem administração financeira, ele é equivocado quanto ao futuro, sabe? Ele não quer comprar nada, ele só quer gastar, ele vai gastando, ele não sabe, ele não tem uma administração. Então não seja um desperdiçador, seja um homem, seja, sabe, capaz, observe os detalhes. E tem um terceiro grupo para a gente finalizar, que é o grupo dos generosos. O generoso, irmão, ele sente a dor do necessitado. Está entendendo? Você precisa sentir a dor de quem está precisando. Uma pessoa generosa, Deus nunca deixa faltar na casa dele. Nunca. Deus nunca deixa faltar. E eu sei o que é isso, porque Ele tem feito isso comigo. Eu tenho desejado ser generoso, que eu talvez de mim mesmo eu não seja, mas eu estou entendendo na palavra que eu preciso ser generoso. Então Deus está cuidando, sabe? Ele está enchendo minha despensa, né? E nós somos dispenseiros de Cristo, sim ou não? Somos dispenseiros de Cristo, e Ele abençoa aqueles que são fiéis, dando a chave da dispensa. Você já pensou você com a chave da dispensa das coisas de Deus? O tanto que Deus te ajuda e te abençoa. E quando você vê alguém necessitado, você simplesmente vai lá, fala: vou pegar alguma coisa para abençoar essa pessoa. Você vai lá, pega algo e abençoa, mesmo que seja pouco. Deus, Ele nunca vai deixar faltar. E eu vou te dizer para a gente encerrar aqui: a vida é passageira demais. Ame sua família, seja fiel com Deus, firmado na rocha, sabe? Ajude seu pastor, pega firme na igreja,
Sabe quais são os melhores líderes para mim, ao meu ver? São aquelas pessoas que não levam nome de nada. Ele não é diácono, ele não é presbítero, ele não é o líder de não sei o que, líder do departamento tal, mas é aqueles que, precisa de alguém para abrir a igreja mais cedo, que vai ter um não sei o que, fala, pode deixar comigo, pastor, que eu venho mais cedo e abro. Está entendendo? É aquele que chegou e viu que a zeladora não limpou, falou, meu Deus, o zelador não limpou aqui não, Aí ele vai e limpa. Quantas vezes eu cheguei naquela igreja aqui do Realeza, e eu observei que a zeladora não tinha ido lá no sábado. Sabe o que eu fazia? Eu mesmo pegava um pano lá atrás, punha ali e passava um pano na igreja. Quando os primeiros irmãos estão chegando, a igreja já estava limpinha, e eu ainda jogava um pinho ainda para ficar com cheirosinho. Aí eles chegavam e falavam, a igreja está cheirosa, né, pastor? Eu falei, tá, não tá? Glória a Deus, né? Deus tem usado as pessoas aqui. Era eu. Só que Deus vê. Deus vê, Ele sabe quando você tem zelo, está entendendo? Quando você tem um propósito, meu Deus do céu, irmão, Ele vê. E eu quero agradecer, esse tempo aqui e dizer para você o seguinte, que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Seja uma bênção na vida das pessoas, da sua família, dos seus vizinhos. Fez um bolo lá na sua casa, leva um pedaço pro seu vizinho. No domingo você arrisca convidar ele para vir na igreja, para você ver como é que funciona. O problema é que nós só atiramos pedra. Nós temos nossos vizinhos como se fossem nossos inimigos. Sabe o que acontece? Nós não os ganhamos. Lá em Barra, sabe o que eu fiz? Eu faço uma festa todo ano lá na chácara onde eu moro. Aí no primeiro ano eu convidei os vizinhos e foi uma meia dúzia. No segundo ano foi mais gente, no terceiro, no quarto ano. Agora quando a gente faz, os vizinhos vão todos. Estou levando quase todo mundo para a igreja. Está tudo indo. Está todo mundo ligado no radinho lá no programa da igreja. Eu vou discipulando uma comunidade inteira, mudando a mentalidade. A minha casa, o sítio é todo limpinho, vou organizando limpinho. A estrada em frente à minha casa é toda limpa, lavada. Os meio-fios são pintados. Está entendendo? Quem passa lá fala assim, aqui tem dono, hein? Parece até que é de rico, irmão. Está entendendo? Parece que é de rico. Aí vai olhar de quem? Do pastor Júnior, o bobinho da bicicleta lá do São João do Manhuaçu. Está entendendo? Porque Deus faz. Você crê nisso? Se coloca de pé então. Nós vamos orar. Nós vamos parar um pouco aqui, Eu espero ter edificado a sua vida com esse momento aqui, querido. Porque eu vim assim com muita alegria, muita expectativa no meu coração. Teria muitas coisas para falar, mas eu espero que essa palavra ela alcance um lugar na sua vida, sabe? Para você melhorar, para você se posicionar em Deus como homem lá na sua casa. A minha mãe, ela tinha uma frase que me dizia sempre desde menino: meu filho, ser homem. Essa frase que foi mencionada aqui, ser homem, seja homem. E Deus tem feito isso na minha vida, e eu tenho certeza que está fazendo isso na sua vida também, e que toda a honra e toda a glória seja para o nome do Senhor. Senhor, nós oramos e te agradecemos por esse momento juntos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está cuidando de nós. Senhor, toma a vida de cada um dos seus servos que vieram aqui, as famílias que participam em seus lares através da live. Que o Senhor abençoe de uma maneira toda especial a vida e a família de cada um, os propósitos, os negócios, os anseios, os pensamentos, os projetos, Pai. Abençoa em todos os âmbitos, em todos os sentidos, em todas as áreas. Ajuda cada um dos seus filhos naquilo que eles têm necessidade, e que o nome do Senhor em tudo seja engrandecido, e que nós, meu Deus, possamos agir com fidelidade e compromisso na presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se assentar, está com o Júnior aqui. Essa água aqui é para mim. Pode, à vontade.